Demoramos, mas chegamos, né? Gabriel Talks mais uma vez na área e talvez vocês possam até, né, sentir já a diferença, né, nesse novo formato, nessa nova lógica. Nós queremos, a partir de agora, né, passar a conversar sobre temas que são essenciais, como a gente sempre fez. E hoje, né, fazer isso com a doutora Fabiana, né, de extrema alegria. E eu espero que vocês gostem do bate-papo, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês possam ficar à vontade, porque essa é a nossa expectativa, é entregar um conteúdo muito qualificado, com muito carinho, como sempre, e nada melhor do que a doutora começar se apresentando, porque eu conheço, né, até onde conheço, né, é uma profissional exemplar, mas eu quero que ela se apresente para a gente começar o nosso bate-papo de uma maneira show de bola. Vambora. Tá certo. Eu sou Fabiana Balbino, sou psicóloga. Esse mês, agora de março, estou debutando na psicologia, né? Eita! Fazendo 15 anos de formação e atuação. Então, eu comecei na área clínica Sim. e sempre, né, do estágio, já fui para o consultório. E, em seguida, me convidaram para trabalhar em escola. Então, Sim. fui para psicologia escolar. Uhum. E, desde a graduação, enquanto eu estava, como eu já fui para a faculdade casada e com filho, eu já fazia o meu estágio na empresa que eu trabalhava. Então, Sim. para mim, primeiro veio a vida de empresa, depois veio a psicologia, né? Certo. A vida adulta, A vamos vida dizer adulta. assim. Então, lá eu já fazia processos seletivos, fazia treinamentos, né? Então, quando eu fui para a escola, sempre foi uma questão assim, psicologia escolar e um pouco de psicologia organizacional, Certo. processo seletivo, entrevistas, Isso. né? Mudança de setor, né? Perfeito. Avaliação dos cargos e salários. Então, e aí depois vieram os convites para trabalhar em empresa, Perfeito. né? Com a saúde mental na empresa. Eu Ah. confesso que de tudo isso, o que eu mais gosto é da saúde mental. Perfeito. Onde você me chamar, eu estou dentro. Oh, coisa boa. Né? E é sobre isso, sobre isso. A nossa, né, eu acho que o início da nossa jornada exige que a gente fale sobre esse tema, que é um tema que eu acho que tem muita informação, porque os dias de hoje nos promovem muita informação, e eu acho que a gente tem o dever de também, né, desmistificar um pouquinho do que é literalmente esse conceito, né? A gente tem ouvido falar sobre normas, né? Sobre uma série de exigências, enfim. Mas eu queria começar perguntando mesmo o que é que, sobre o olhar da psicologia, né? Sobre aquilo que a gente pode entender que é saúde mental. Como é que a gente conseguiria definir isso, né? Qual a amplitude disso? Que às vezes a gente chega em determinados locais e é muito comum a gente ouvir, isso aqui não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Isso aqui não é terapia, mas é terapêutico. O que é saúde de fato mental, né? Como é que a gente pode encarar a saúde mental como um tema, um conceito? Então, para a Organização Mundial de Saúde, Sim. saúde mental é diferente só da ausência de doença, né? Certo. Mas é um conjunto de práticas onde vai ser priorizado o seu estado de bem-estar. Certo. Então, por isso que muita gente vai dizer assim, vou para a atividade física, não é terapia, mas é terapêutico. Perfeito. Simples 30 minutos na academia, na esteira, enfim, na musculação, vai liberar serotonina, vai liberar endorfinas, hormônios do bem, Perfeito. hormônios que vão lhe fazer bem, a ponto de você sair de lá tão empolgado, com aqueles problemas de quando você entrou, com novas ideias, Certo. né? Assim como uma caminhada ajuda a organizar o pensamento. Tipo a cena clássica do marido no hospital, enquanto a esposa está tendo o parto, caminhando de um lado para o outro. É uma coisa que acontece naturalmente quando a nossa mente está cheia de problema, você tem necessidade do movimento. Então, o movimento, perfeito, ele ajuda a estabilizar nossos pensamentos, a organizar. Então, a saúde mental, ela é um conjunto de práticas que vão lhe trazer bem-estar acima de tudo. Então, o que é esse bem-estar? Porque, às vezes, o que é bem-estar para um não é bem-estar não é bem-estar para outro. Então, o cérebro, ele está programado, certo, no natural, para lidar com sobrevivência. O estado de sobrevivência. Então,
Tem pessoas que aprenderam a sobreviver no estresse. Tem pessoas que aprenderam a sobreviver na falta, na escassez, Certo. na dureza, que para elas a vida foi apresentada assim. A história familiar, onde nasci, como nasci, o ambiente. Então, por isso que é muito relativo. Perfeito. O que é bem-estar para uma pessoa, às vezes, é estar numa briga, numa discussão, numa negociação, sei lá, cresceu na feira. Certo. Olha a laranja, olha não sei o que, aquilo é familiar. Perfeito. E traz, Trabalhou na né, e feira? traz sensação de Só que eu não estabilidade. trabalhei, tipo, com verdura, nada do tipo. Foi mais com roupa. Então, fazia um pouco disso também, assim. Essa Entende? E aí se lhe solta para ir na feira. Às vezes você está estressado, quer caminhar, vai na feira. Perfeito. E aquilo vai lhe trazer uma sensação familiar. Meu pai vai pro interior. Fica longe da gente. Pronto. Tô brincando. Um exemplo, né? Aham. Sim. Então, aquilo vai trazer uma sensação de De bem-estar. bem-estar. Então, o que lhe traz bem-estar? E aí a gente vai trazer práticas que elas Sim. são boas para todo mundo, mas sempre vai ter aquela coisa da individuação. E para mim, o que que é bom? O que que me deixa bem? Agora, isso me traz uma pergunta que talvez seja pergunta de outras, né, de outras pessoas, porque eu entendo que hoje, com a evolução dessa percepção de que saúde mental é uma coisa muito importante, ela bate na porta das organizações, né, de uma maneira mais pujante, mais significativa. E na medida em que você explicava sobre saúde mental ser algo particular, eu entendo que ela também envolve um coletivo. Sim. Porque quando eu vou para um ambiente onde eu preciso, né, estar com outras pessoas, entregar um trabalho, fazer algum tipo de atividade que envolva a relação com outras pessoas, saúde mental então passa a ser também uma preocupação de um ato coletivo. Mas isso fere o conceito do ato individual, como você estava explicando, ou você entende que não? Elas podem conjugar, né, tá ali em conjunto, fazendo literalmente tendo a percepção de que no individual eu tenho uma particularidade que eu preciso ser tratado, mas eu também preciso de um ato coletivo. Sim, eu vejo desse jeito, né? Não é só de um jeito, Tá, precisamos das duas coisas. certo. Então, por exemplo, dentro de uma família ou dentro de uma empresa, em qualquer ambiente, o outro, o que está fora de mim, pode Sim. proporcionar N possibilidades. possibilidades. Mas se eu não estiver bem, Hum, se eu não estiver alimentado, né? certo. Olha a pirâmide de Maslow. Perfeito, As perfeito, necessidades básicas satisfeitas, não estiver me sentindo seguro, perfeito. né? Não estiver bem comigo mesmo. Você pode me dar o melhor ambiente e eu ainda assim posso ter um surto, posso me estressar, posso me desentender com alguém, porque eu não estou bem. Com algum pensamento, com alguma iminência, né, de alguma coisa que eu tenho para decidir, com algum estresse. Então, não estou bem resolvido comigo, com os Sim. meus pensamentos, com as minhas emoções. O ambiente pode estar perfeito e eu, um siri na lata. Uhum. A lata pode ser linda, mas se o siri não está não bem, tá bem. ele vai Ele ter vai- aquele efeito lá, siri na lata. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, levando para essa ótica, né, dos desafios, como é que a doutora entende que as organizações estão se comportando, né? Elas estão assustadas, acredito que algumas delas, porque elas já entendem que fazem algumas práticas, já exercitam isso de alguma maneira, mas muitas vezes elas não sabem se aquilo que estão fazendo é o suficiente, É o certo. né? Se é o certo, se de fato isso pode se traduzir em pouco para aquilo que se pede, e muitas vezes a ausência de boas práticas levam essas empresas a falhar mesmo, né? Na entrega que poderia ser muito mais produtiva, ser muito mais saudável, se esses programas já estivessem implementados, né? E aí, diante disso, qual é o desafio hoje que essas empresas, né, no final das contas, elas possuem diante das necessidades que normalmente a gente se encontra? Eu iria um pouquinho mais para trás, Certo. para o antes da pandemia. Certo. Então, assim que acontece, antes da pandemia, para a gente entender em que ponto as empresas estão, né? Sim, Antes da pandemia, a prática era trabalho. perfeito. Eu formo aqui a minha empresa, sei lá, tenho um sonho, né? Pensando na melhor das hipóteses, eu tenho um sonho ou uma necessidade. Crio minha empresa
e eu contrato pessoas para trabalhar comigo, para trabalhar para mim. Não estou muito preocupado, estamos falando de sobrevivência, ok? Perfeito. Não estou muito preocupado com se esse ambiente está confortável, se está doendo o pé da pessoa. Aí, enfim, o governo, o Estado vai lá e institucionaliza o processo, né? Perfeito. Olha, aqui tem alguns riscos. Precisa ter um extintor, precisa ter ventilação, precisa ter o mínimo aceitável para que essa pessoa não adoeça, não é isso? Exato. Antes da pandemia. Aí, todos nós fomos surpreendidos com a pandemia Uhum. e a gente pode considerar que houve aí uma preocupação muito grande com a saúde mental. Porque, primeiro, todo mundo ficou mal, fica todo mundo em casa, né? Não foi só uma coisa de Brasil, foi de mundo, fica todo mundo em casa. E aí vem a primeira angústia, ser humano sem produzir. Uhum. Adoece porque nós fomos feitos para nos mover em Perfeito. direção a algo, né? Então, teve gente que passou por surtos, Sim. teve gente que morreu do Covid, teve gente que morreu de saúde mental, Perfeito. né? De não dar Perfeito. conta da preocupação com o futuro, de ter crise de ansiedade. Teve gente que foi internada com crise de ansiedade achando que era Covid. Enfim, eu mesma tive um processo do SAMU chegar na minha casa. Perfeito. Por quê? Porque foi tanta gente que precisou de suporte que eu ia dia e noite fazendo atendimento, até que chegou um dia que o SAMU bateu lá em casa, porque eu Perfeito. tive um colapso, né? Entendi. E teve também a perspectiva do público idoso, né? Da Sim. solidão ali, porque não podia também ter contato, por ser um grupo de risco, Não, tudo Sim. então, isso. esses eram muitos dos meus pacientes, né? Sim, sim. O medo de morrer, a não preparação para a morte, né? Porque a gente vive como se não fosse morrer e Isso. morre como se não Como tivesse fosse vivido, né? Então, veio esse boom de possibilidades de angústia ali. Então, claro que isso acabou derramando Sim. no ambiente corporativo, Como um todo. porque alguma forma de continuar todo mundo encontrou, Perfeito. e o ponto foi quando voltamos E aí? à convivência, porque tá, o home office, muita coisa deu para fazer, descobriu-se novas formas, né, De de trabalho. reduzir gastos, né, de todo mundo progredir também um pouco mais de casa, novos comportamentos, né, por exemplo, na escola, muitos pais começaram a não querer deixar os filhos integral, Sim. porque eles perceberam que deu para resolver e ficar meio período, né, Sim. e ficar mais com os filhos, enfim. Tiveram muitas coisas boas também com isso, mas quando volta todo mundo para a empresa, os gestores começaram a enxergar o adoecimento emocional. Eu acompanhei isso, né? Muitos gestores começaram a enxergar e eu comecei a ser contratada para empresas, Sim. mais ainda nessa fase. Então, o que começou a acontecer? Que aí eu quero até fazer esse recorte, no sentido de dizer assim, quais são os sinais, primeiro, de uma pessoa adoecida? Aham, E depois qual é o sinal de uma empresa adoecida? adoecida. Né? Porque aí a lógica do início, a gente olhando para a pessoa, acho que muitas vezes vai falar sobre aquela individualidade. Sim. Mas depois como é que eu encontro os sinais de que uma organização ela está adoecida Sim. nesse aspecto, né, da saúde mental. Eu gosto até de pensar junto, assim, Sim. né? Que eu vou começar a falar e aí vocês vão começar a perceber e a lembrar de um monte de um monte gente. de gente, né? Então, quando eu começar a falar naturalmente, quem estiver ouvindo, Sim. você em casa vai analisar, caramba, vai passar um filme assim na sua Sim, cabeça. perfeito. Então, assim, você vai desde a procrastinação, a pessoa que era para estar ali produzindo, cheia de ideias, empolgada, a uma certa apatia. Ela está ali, não tem vontade, você fala e parece que não tem energia. Perfeito. E aí você pode pensar que isso vai desde não ter tomado um café da manhã ou alguma coisa de saúde física, Certo. o quanto que essa pessoa quer estar aqui ou não. Perfeito. Procrastinação, Entende? então, sendo um dos sintomas. Isso, a procrastinação, a apatia, Apatia. a falta de apatia. Muitas vezes a pessoa não fala mesmo, não. Ela chega, bom dia, ela vai sentar, vai fazer o que ela tem que fazer, não socializa muito, né? Então, isso vai desde os diagnósticos aí da neurodiversidade, né? Perfeito. Um autismo não diagnosticado, um TDAH, Sim. enfim, a um estado emocional alterado mesmo. Perfeito. Então, assim, os problemas que eu não estou conseguindo resolver, as emoções que eu não consigo dar conta, e aí acaba o caldo entornando, vamos dizer assim, ali onde eu trabalho, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Perfeito. Então, desde palavras ásperas,
né? Às vezes a pessoa é um líder e aí aquilo tá vindo com muita agressividade, né? E colaboradores mais passivos, porque eu sou funcionário aqui e eu não posso falar, mas isso também não acontece só entre líderes, acontece entre os Entre os pares, pares. né? Da agressividade, de falar como se fosse o parente, né? Dentro de Perfeito. casa. Então, as práticas, assim, o velho ditado, as práticas de casa Levam levam à praça. à praça. Então, essa falta de ética, de limite, de percepção de que aqui é o lugar que eu trabalho, eu não grito, Sim. né? E porque grito também na minha casa, porque não estou gerenciando minhas emoções, né? Porque não consigo me comportar nesse ambiente de uma forma saudável. E o Uhum. que é saudável? É onde eu consigo falar e ouvir, onde eu tenho uma conversa assertiva, onde minha opinião é importante e a do outro também. É o ambiente coletivo, né? Agora, isso não se confunde em alguns momentos em que às vezes eu escuto muito a turma conversando. Pô, André, mas às vezes eu tenho situações em que eu já falei uma, duas, três, quatro, cinco vezes com aquela pessoa e às vezes eu preciso ser enfático na fala. E, tipo assim, Sim. isso, o ato de, eu acho que assim, eu não consigo muitas vezes desassociar tão bem o ato da minha linguagem ser assertiva e ela não ser enfática, né? Sim. Porque eu acho que a tradução do que é assertivo muitas vezes se traduz como uma linguagem mansa, tranquila, onde muitas vezes o senso de urgência é perdido, onde a postura muitas vezes aguerrida, ela, né, acaba... Isso aí eu estou falando praticamente de mim mesmo, né? E aí a turma já começa a rir ali atrás, já está rindo, porque sabem que eu sou assim. Aí eu preciso me autoavaliar e dizer assim, será que eu estou sendo será que eu não tenho saúde emocional, né? Literalmente falando, ou é uma questão momentânea, pontual, que sim, deve existir, mas o problema é a recorrência do ato agressivo, é a recorrência desse ato de querer que o time entenda porque você está sendo enfático naquele ponto sobre a urgência. Quando é que eu consigo separar o ato desmedido de uma posição que muitas vezes a liderança precisa ter? Porque eu acho que há uma discussão sobre isso velada. Sim. Por que eu digo que é velada? Porque nem sempre as lideranças elas se colocam nas redes sociais como quem é liderado. Sim. Quem é liderado normalmente fala, não é possível, eu não aguento, eu chego no trabalho, não sei o quê. Então há uma facilidade, a princípio, de se colocar nas redes sociais, porque de fato ele é a pessoa que está no trabalho, realizando um trabalho, e que fala sobre aquele momento que ela vive, seja de pressão ou não, Sim. com uma tranquilidade maior. As lideranças não, elas são espelho ou, né, em algum momento, quando se colocam, elas precisam ter um certo cuidado, porque no final das contas existe uma responsabilidade para além daquela fala, Sim, sim. que não é necessariamente apenas um ponto de vista, mas ela está representando toda uma cadeia ali, né? Uhum. E sem romantismos, mas eu entendo que existe uma dificuldade nesse ambiente empresarial de reconhecer se está se passando do limite, ou quando é que eu estou passando do limite, ou esse negócio é literalmente para dizer o seguinte, olha, não, a ideia é que todo mundo fale tranquilamente, se olha, bifato, vocês vão ter que me entregar o cronograma assim, ah, não, atrasou, foi, não, eu entendo, né? É no tempo que vocês Passando por cima entenderem, de sua e personalidade. Não, não. rapaz, me Mas explica. essa autoanálise já tem É... pontos Já tem pontos, para né? você, muitos Poxa, pontos. muito bom, né? Vocês Não, estão gostando disso, né? vamos desmistificar isso, Exato. né? Vamos trabalhar isso Vamos aqui, trabalhar isso, né? Por né? favor, por Uma favor. sessão. Contando com você, pastora. Eles estão gostando desse tema. Não que a gente também não precise melhorar, Ah, Sim, entendeu? gostei da Não, fala. então, vamos falar disso como um todo, né? Sim, Porque sim, isso sim, envolve sim. todas as relações. Perfeito. O que acontece? Ser assertivo não é ser paradinho, Certo, né? Sempre falar manso. Não. certo. Vamos, para entender a assertividade, vamos falar do que é ser agressivo e do que é ser passivo. Certo. Então, veja bem, o passivo é aquela pessoa que é considerada como gente boa, né? No geral, no senso comum. Então, o passivo é aquela pessoa assim, que com ela tudo pode. Ah, com fulana, com Ana, com José, José. tudo pode. Olha, é aquela pessoa calma. Perfeito. O passivo tem muitos amigos. Por quê? Porque o passivo passa por cima de si por causa do outro, certo? Certo. E eu vou falando assim, muita gente vai se identificando em que ponto você está.
Façam as suas Mas calma, no autoanálises. final eu deixo dá todo um mundo bem, direcionamento. ok? Então, o passivo aprendeu por amostragem, Perfeito. porque na nossa casa, pai e mãe, ou um era passivo, outro era agressivo, ou cada um, uma hora estava numa polaridade e de repente virava outra, Virava. né? Sim, porque o passivo é aquele que está sempre calmo, ele sempre escuta, tem paciência, porque no fundo tem alguma ferida emocional aí. Certo. Que o jeito que essa pessoa aprendeu a sobreviver, o cérebro dela entendeu que para ela sobreviver nesse mundo ela precisava Se calar. Calar para as próprias questões, porque o passivo sempre dá espaço para o outro. O passivo é aquele que escuta bastante, que compreende, que deixa para depois, que não responde mal, que não vai deixar ninguém mal. Sim. E vocês devem conhecer um monte de gente passiva aí, se não for você mesmo em algum momento da vida. Muito bem. Passivo sofre? Sofre. Adoece? Muito. Fibromialgia, problema de estômago, cabelo que cai, um monte de espinha com 30, 40 anos. São das doenças que silenciam. Certo. O corpo, a boca cala, o corpo fala. Ok? Ok. Mas ninguém vai saber quando ele se afasta. Sim. Recebeu um atestado de não sei quantos dias porque a garganta não melhora os conteúdos que não foram ditos. Ok? Vocês Não, vão desculpa. rindo, né? Já identificou um monte de Sintomas gente. aí, eu tô me identificando um pouquinho. Ah, O estresse em si, queda de cabelo. vamos, enfim. você vai sair daqui com recursos. Aí, em outra ponta, existe o agressivo. Quem que é o agressivo? O agressivo é aquela pessoa que vai dizer assim, ó, é eu que não vou ficar calado para morrer do coração. Eu vou falar. Então, o agressivo, ele passa por cima do outro, porque primeiro é ele. Certo. Primeiro eu. E sim, vai parecer que a maioria dos líderes Tem esse tipo de estão nesse comportamento. lugar porque eles estão na posição de fala, de orientação, de dizer para o outro como é que deve aprender, como deve fazer. Só que não, veja bem, às vezes esse agressivo é o colaborador também. Quando ele fala sem papas na língua, sem querer saber como é que o outro vai se sentir quando ele falar. Essa é a premissa do premissa. agressivo. Eu não estou me importando como é que você, que está me ouvindo, vai se sentir. Eu quero é falar. Eu não considero o outro. Então, é aquela pessoa que ela vai passar por cima do outro por causa de si. Primeiro eu. Quem Perfeito. quiser, Ô, doutora, desculpa interromper também mais Não. uma vez. Não, tá certo. Mas existe a possibilidade de ter essas duas características, tipo, do agressivo Presentes. passivo-agressivo tem. Isso. Adolescente super percebe. Ah, o professor tal é meio passivo-agressivo, né? Sim. Ele vem, oi querida, não sei o que, já fez. Mas você também, quando não faz, né? Sim. Entende? Então, o passivo-agressivo, ele vai, Perfeito. passeia nesses dois Uma âmbitos. atitude passivo-agressiva no meio corporativo é, conforme o e-mail enviado, segue as Exato. informações e tal. Isso é É um ato de passivo. passivo-agressivo ou não? Sinalizando algo que já foi dito anteriormente? Não, tá dando ênfase. Já foi avisado Sim. e agora tá aqui a minha cobrança, porque tem uma data, precisa ser cumprida, né? Aham. Uhum. Isso é muito sutil, por isso que eu estou dizendo, né? Aham. Tem que ver o que veio antes Perfeito. e o que tem depois. Mas, em via de regra, é isso. O passivo passa por cima de si, por causa do outro. Certo. O agressivo passa por cima do outro, porque ele que não vai perder. Perder. A opinião dele, o sentimento dele é o que é mais importante. Geralmente o agressivo explode e daqui a pouco, ou no dia seguinte, vê que fez besteira, pede desculpa, na melhor hipótese. Certo. Aí vão ter as hipóteses do ficar não sei quantos dias calado, porque está elaborando, Não. porque está com vergonha, mas você que se sinta mal, que eu não vou me dobrar. Então, agressivo, só tem agressivo onde tem passivo. Certo. Um alimenta o outro, porque a Tá. hora que alguém é assertivo, a dinâmica acaba. Acaba. Então, eu vou ensinar todo mundo aqui hoje a ser assertivo. Bora. Então, quem que é o assertivo da história? Assertivo um treino. Certo. Todo mundo pode se tornar. Por quê? Porque a gente cresceu vendo isso. É aí onde entra a psicoeducação, né? A gente cresceu vendo ou a pessoa sendo agressiva ou sendo passiva, porque foi o jeito que cada um aprendeu a sobreviver. Sim. Ah, eu sou mais como minha mãe, eu sou mais como meu pai. Horas minha mãe era passiva, de repente ela ficava agressiva. Quando? É aquela velha história. Aquela pessoa é muito calma, mas quando Quando ela sai do ela limite. sai do limite, não queira estar perto, não é assim?
Porque foi de uma variação para outra, né? Do 8 para 80. O assertivo, ele é aquela pessoa que fala, Certo. nunca cala. Hum, Ele fala, mas ele fala dele, não do outro. hum, Ele fala da própria perspectiva e não do outro. Então, falando dele, ele abre espaço para que o outro também fale de si. E aí deixa de ser uma discussão e vira um diálogo. entendi. Então, André, olha, eu estou muito Muito mal com essa situação que tem acontecido aqui na empresa. Certo. Né? Quando eu participo disso, quando eu escuto aquilo, isso tem me deixado assim um pouco ansiosa. Eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso, mexe com minhas emoções, ou tal função, tal tarefa. Eu tenho a impressão que eu não vou dar conta, pelo que eu escutei em tal reunião. Como é isso para você, isso que eu estou dizendo, que eu estou me sentindo? É. Como você se sente ouvindo isso? Aí eu vou fazer um outro recorte, me perdoem se, mas eu acho que isso é importante. Eu tenho ultimamente lido algumas literaturas. Uma dessas literaturas, duas literaturas que eu tenho lido com mais frequência. Uma fala sobre lideranças, estilos de liderança, assim, a níveis mundiais. E uma outra fala de uma perspectiva do que a gente chama de antifragilidade. Uhum. Um autor, né, que o pessoal comenta bastante sobre os posicionamentos dele, né, que é Taleb. E ele vai dizer o seguinte, que para ser antifrágil eu preciso ser exposto a situações antagônicas em algum momento, Uhum. porque eu só cresço em situações antagônicas. E muitas vezes o crescimento do meu time, eu olho, né, quando eu olho para esse time e percebo que se eu continuar me comportando sempre de uma maneira dita comum, ideal, aí eu começo a contrastar quando eu vou para essa leitura e digo, em que momento o meu time se torna mais robusto? Porque ele critica o ato da robustez lá, né? Ele diz, ó, o robusto em algum momento pode quebrar porque ele não está preparado para os atos antagônicos. O antifrágil ele está preparado porque ele vivenciou o ato assertivo ou passivo, ele vivenciou o agressivo e ele consegue ser assertivo porque ele entende o equilíbrio. Mas ele só entende o equilíbrio porque existe o passivo e o agressivo vivenciado. Se eu não der condições para que em algum momento, sendo agressivo, a pessoa reaja a uma agressividade e, por outro lado, não sendo passivo, ela também não exerça um ato agressivo. Quando eu cobro, por exemplo, aos meus coordenadores que tenham postura, que Sim. apesar da relação do dia a dia, eles entendam que aquilo ali é uma entrega que precisa ser feita, né? Porque a gente passa muito tempo no trabalho, se a gente contar as horas que passa no trabalho, passa mais tempo do que em casa. E aí, quando eu vou falar sobre liderança, eu falo sobre esse ato de muitas vezes não ser compreendido, que é um ato solitário, que muitas vezes você precisa tomar decisões que nem sempre vão ser populares ou aceitas, mas que precisam ser tomadas, que nem sempre ter uma percepção muito clara de que as pessoas estão te vendo como sendo aquela pessoa legal, que né, abraça, enfim. Mas tudo isso gera um incômodo, por quê? Porque se eu sou uma pessoa passiva, eu vou ter muita dificuldade em fazer posicionamentos fortes. Por outro lado, o agressivo ama isso porque ele tem esse Ele vem com a perfil, mensagem dele, ele tem que e aí ele entregar. começa, né, a fazer aquilo que... e deixa, muitas vezes, esse ato passar do limite. E aí tem que ter, do outro lado, alguém que coloque ele no limite para ele saber qual é o ponto. Mas veja, até que esse equilíbrio aconteça, eu preciso fazer com que eles vivenciem essas duas ações. É como a história, né? Ou não, né? Então, aí é... Porque se todo mundo vai É. aprendendo a ser assertivo, não vai ter agressivo E nem não vai ter passivo. passivo. Todo mundo vai ser assertivo. Aí, Essa é a ideia pronto. Aí da é onde entra, psicoeducação. né? Entende? Porque aí todo mundo pode falar e ser compreendido. O problema, ele tá quando eu vou falar só do outro. Certo. Entende? Entendo. E eu não estou colocando a mim. Então, vamos pensar nessa relação empresa, colaborador, líderes e liderados. Dentro dessa relação de assertividade, né? Quando você fala, você empresa, você líder, Certo. né? Uhum. Veja, temos tal evento, Hum. esse evento, essa meta, ela precisa acontecer. E eu estou aqui partilhando com vocês que temos tal indicador, Certo. e esse indicador ele está fragilizado aqui, Perfeito. não está acontecendo. Uhum. Na minha leitura, Certo. eu vejo que tem isso aqui de dificuldades. E você, o que acha da minha leitura?
Olha a pergunta, né? Como ela se traduz. E você, Cicrano, o que você acha? Vamos construir juntos aqui. Certo. Quando você dá esse espaço, você fala da sua leitura, e você dá esse espaço para o outro falar da dele, aí você abre para o diálogo. Hum, Quando eu, colaborador, tenho que falar da minha, enquanto eu falo, se eu não assumir ainda esse lugar aqui de perfeito. consciência, qual é o meu lugar nessa empresa, enquanto eu sou convidado a falar, essa lógica ela vai entrando na minha mente. Perfeito. Porque eu assumo o meu lugar de responsabilidade de adulto, não é? Certo. Porque o que acontece? As empresas contratam maiores de 18 anos. A Exato. lei, né? Exato. Menos de 18 anos, Não. você contrata adolescente e aprendiz. Tá. E o que a lei fala? Que eles não podem ser colocados em nenhum cargo onde eles sejam responsabilizados por nada. Perfeito. Porque entende que eles estão Aprendendo. aprendendo. Então tá. A empresa, vivendo correto, ela está contratando uma pessoa com mais de 18 anos, ok? Certo. Que é a idade Biológico, né? biológica Perfeito. no papel. No papel. De responsabilidade. Porque em amadurecimento de cérebro, atualmente, Uhum. pesquisas recentes, antes era Quentinhas. 25, agora elevou até 30 anos o nível de desenvolvimento do cérebro. Então, o cérebro está sendo adultescente até os 30 anos. 30 anos. Eu chamo de adultescente, né? É. Porque ele está em desenvolvimento. É. É, Isso, né? Eu tô chegando isso. lá. Tá certo. Aí Tá você- certo, Leandro. Você entende, Aí- né? É. Não posso agora ser eu entendi. responsável por algumas coisas. É verdade. Você é totalmente certo. responsável na lei, mas quem está de fora está cobrando de você um pensamento pronto, Perfeito. né? Você, sei lá, administrador, contratei você como administrador para minha empresa e eu estou esperando de você um pensamento pronto. Está pronto, gente? Uhum. Até os 30 anos, não. Não. Estou em construção. Sim. Então, minhas verdades estão, em construção. Eu também estou aprendendo, ou seja, estamos todos aprendendo, Sim. Ou né? A seja, você depender pode da cobrar faixa mais de etária. Juliana do que... Do que de você. A faixa Então, tá etária lhe certo. permite que todos estejam aprendendo. Então, quando você age com assertividade, você abre espaço para que todo mundo cresça. Perfeito. Porque se eu estou aqui sentado e não estou entendendo tudo, não estou entendendo às vezes até um termo que foi dito, e você me dá espaço de fala, você está dando espaço para que aquela pessoa cresça. Porque às vezes a pessoa não está entendendo nada, mas quando ela tem que falar, a ficha dela cai. E qual o limite da espera? É o agora. Porque Porque a essa é uma outra questão. assertividade, ela traz todo mundo para crescer. Perfeito. Só que Entende? essa é uma outra questão. E isso a gente questionar. Beleza, já fiz investimentos em educação. Entendo que esse processo é um processo que é contínuo, é uma jornada, Isso, é até um entendo. processo. Mas, André, até que ponto eu tenho que investir? Até que ponto eu tenho que... E aí eu normalmente sempre falo que é um processo contínuo e o próprio nome já diz. Você a vida toda vai ter que investir em educação. Isso. Só que o resultado desse investimento a níveis, né, de empresa, eles precisam ser sentidos. Eles precisam ser Total. sentidos em termos de produtividade. E por mais que a gente entenda que há uma pressão sobre o tema, mas no final das contas, ninguém chega no final do mês e vai querer receber gratidão. Não. Ninguém espera que no contra-cheque tenha lá escrito A gratidão vem em forma de resultados, Entende? dinheiro na conta. Olha, se eu lhe der abraço no final do mês, você entende que está satisfeito com o processo? Mas não isso tô. precisa caminhar junto. Por quê? Tá. O que acontece? Existem pessoas, lembra que eu falei Sim, no começo que o nosso cérebro, ele é movido para sobrevivência, não para ser Ok. feliz. Então, nosso cérebro tem essa... Ele aprendeu historicamente, o homem que ia para as cavernas, Certo. né? Historicamente, o cérebro aprendeu a se desenvolver para sobreviver. Certo. Então, assim, a felicidade é uma busca, é uma construção, e eu acredito mais no estado cerebral, no estado mental de alegria, que é aquela capacidade de, mesmo você passar por uma situação complicada, você ainda ter uma postura positiva. Perfeito. Nossa, isso aqui que me aconteceu, eu vou tirar tal lição. Eu passei por isso, sei lá, meu carro foi roubado na frente da clínica, eu fiz uma mudança de bairro, de casa, e depois eu não queria nem saber mais do carro. Não quero até hoje encontrar, porque foi tanta coisa boa que eu enxerguei depois daquilo. Perfeito. Claro, paguei a conta disso, paguei, muito alta. Há um preço para tudo, mas a postura de alegria, ela faz com que você encontre um ponto positivo em tudo. E aí vem a gratidão, porque você encontrou o ponto. Então, a gente não pode viver nesse mundo cor-de-rosa ou cor azul. A Perfeito. vida real, ela pede pelo resultado.
Perfeito, Por isso que é importante as avaliações de desempenho. perfeito. O que é uma avaliação de desempenho? É uma forma de alinhar as expectativas. Perfeito. Quando eu contratei você, querido, eu falando, né? Sim, Mas quando eu te contratei, eu esperava isso, isso e isso. E você, qual era a sua expectativa? Só dali você já mata começa muita coisa. Porque às vezes a expectativa daquela pessoa não Já era não a é que a você mesma. tinha. E isso começa no processo seletivo, veja bem. Isso. O processo seletivo, eu queria isso, mas fulano me indicou essa pessoa aqui. Perfeito. E essa pessoa está no perfil que você queria? E aí vamos Nem avaliar. sempre. Mas porque foi indicação, Cicrano queria muito, fulano está precisando. Gente, olha, eu fazendo um processo seletivo vira uma palestra, né? Sim, Se apresente para mim. Eu lhe dou 1 minuto. perfeito, para se apresentar. Porque a gente tem que ir ao ponto, né? Exato. A pessoa se apresenta. Porque qual é a sua função? É que eu estou desempregada. Vamos parar por aqui. Desemprego não é sua identidade. Você não é a função que você exerce. Perfeito. Então me fale quem é você. Tá. E aí a pessoa já fica meio perdida, né? Então, ok. Fale quem é você. Quais são suas habilidades? O que você tem para trazer aqui? Não, mas eu não tenho carteira assinada. Gente, você nunca fez uma festa de aniversário? Você nunca organizou um almoço de família? Nunca fez aquela festa lá no ensino médio? Nosso amigo fez aniversário. Vamos fazer uma surpresa para ele? Eu trago R$ 5, você 2, a gente compra um biscoito recheado. Era assim na minha época. Sim, E aí dá os parabéns, né? Você nunca organizou nada, nunca pensou assim, o que você vai fazer amanhã? sim. Você é bom no quê? Lá na sua casa, sua mãe disse que você é bom no quê? Então a gente tem muita gente muito capaz Mas que quem não está sabe. preso ao registro da CLT. Perfeito. Então você precisa tirar aquela pessoa da casinha. Mas você está tentando, e a pessoa não sai, você já viu que ela não é boa, talvez, para a função Perfeito. que você tem, talvez ela seja boa para outra Outra função. coisa. Então esse processo começa na contratação. Os limites. E a gente vai falar mais sobre isso, até porque, infelizmente, estamos chegando no nosso horário, são 10 e pouco agora, né, mais ou menos, mas eu quero já deixar, né, registrado não apenas a importância do tema, mas sobre a relevância que ele tem dentro das organizações, que começa, no final das contas, com um aspecto individual, né? Sim. E eu estou falando isso por experiência própria mesmo, não apenas no ato do estudo em si, mas de aplicar isso, né, nas organizações e estar aplicando isso, inclusive, dentro da HBO. E um processo que começa no ano passado, quando a gente se conhece, e que vai gerando frutos que outrora já eram desejados, mas a gente muitas vezes não sabia o caminho ou por onde começar. Sim. E esse autoconhecimento, né, promovido por esse ato de investir nesse, não apenas no tema, mas no próprio tratamento em si, vai trazendo para a gente consciência, e essa consciência vai trazendo para a gente tomadas de decisão mais assertivas. Então vocês já comecem a perceber que esse tema daqui, né, que abre essa nova fase do Gabriel Talks, é um tema que a gente vai explorar nos nossos próximos encontros, e eu quero ver vocês em conjunto, certo? Fiquem à vontade para comentar, discutir, enviar para alguém que faça sentido. Já começaram a perceber que tem um time aqui, né? Não é apenas o André e a Fabiana, mas tem, né, toda a turma que está aqui dentro do estúdio, né, do estúdio Nando Moraes. E tá a turma fazendo não apenas os registros, mas participando também, né, inclusive, fazendo aí suas ponderações e me colocando, né, em saias justas. Mas não liguem para eles, né? Naturalmente iremos fazer, né, todo o processo como mando figurino, e eu quero que vocês estejam literalmente juntos com a gente, tá? Então agradecimento aí a Leandro, agradecimento a Ju, que normalmente está, né, nos bastidores aí fazendo essas coisas acontecerem, e eu espero vocês no próximo Gabriel Talks. Abraço.